Olá, futuro calouro! Neste vídeo nós vamos entender por que numa associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente, ou melhor, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências envolvidas. Como assim, Dantas? Não entendi essa frase. Olha para cá. Você tem aqui 3 resistores associados em paralelo e este circuito está sendo alimentado por uma DDP-U. Bacana, então, a corrente total do circuito, quando ela chegar neste lugar aqui, ela vai se distribuir nessas 3 ramificações, já que nós temos aqui 3 resistores associados em paralelo. Então essa corrente I, olha só, ela vem, se divide em I1, I2 e I3. I1, I2 e I3 são respectivamente as correntes elétricas que vão passar nos resistores ou nas resistências R1, R2 e R3. E como é que a gente calcula essa resistência equivalente? Olha só, a resistência equivalente é a resistência que substitui essas 3, fazendo o mesmo efeito. Você mantém a DDP total, a DDP que alimenta o circuito, e você coloca a corrente total, que é esta corrente aqui, antes dela se distribuir na ramificação. Então vamos lá. Fundamental você perceber que essa corrente I, se ela se dividiu para as 3 resistências, então ela vai ser dada pela soma da corrente na primeira resistência, mais a corrente na segunda resistência, mais a corrente na terceira resistência. Vamos lembrar agora lá da primeira lei de Ohm? A DDP é proporcional à corrente nos resistores ôhmicos mantida a temperatura. Lá daquele U igual a R vezes I, se você isolar a corrente elétrica, ela vai ser DDP dividida pela resistência. Ela vai ser DDP dividida pela resistência. Lá no U igual a R vezes I, você isola o I. Então, a corrente é a DDP pela resistência. Essa é a corrente total, futuro calouro. Então, ela vai ser a DDP total pela resistência total, que é a resistência equivalente. A corrente na primeira resistência vai ser a DDP que chega lá nela, e ela é a própria DDP total. Ela é a própria DDP total. Lembra que essa DDP vai chegar aqui no R3, como vai chegar integralmente no R2, como vai chegar integralmente no R1. Então essa é uma característica da associação em paralelo. A DDP da fonte é igual a DDP em cada elemento do circuito. Então essa DDP total, ela é a DDP na primeira resistência, na segunda e também a DDP na terceira. Então a corrente lá na resistência 1 é a DDP total pela resistência 1, mais a corrente lá na resistência 2 é a DDP total pela resistência 2. E exatamente a corrente 3 na resistência 3 é a DDP total pela resistência 3. Ei, Dantas, não entendi essa história da DDP. Você manteve U nas resistências, na resistência 1, na 2 e na 3, e essa é a própria DDP total do circuito? Lembra o que eu falei para você, que essa DDP aqui, se ela for de 12 volts, ela vai chegar a 12 volts na primeira, na segunda e na terceira, ou primeira, segunda e terceira, como queiram. Então esta DDP é a própria DDP em cada uma das resistências. Então a corrente total se distribui em 3 correntes, só que a corrente total lá da primeira lei de Ohm, olha só, então você isolando a corrente, ela vai ficar DDP por resistência. Corrente total, DDP total, resistência total. Corrente na primeira resistência, DDP na primeira resistência, pela resistência número 1, que é a primeira naturalmente. DDP na segunda resistência, a mesma DDP da primeira,
pelo valor da resistência 2. E DDP na terceira resistência, a mesma DDP da segunda e da primeira, dividida pela resistência 3. Olha o que vai acontecer agora. A gente vai cortar essa DDP. Você colocaria DDP em evidência e depois a gente corta. Na verdade é uma divisão que dá 1, né? Então fica 1 sobre a resistência equivalente, que vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências que estão associadas em paralelo. Entendeu, futuro calouro? Essa demonstração você não precisa saber, você apenas precisa lembrar dessa expressão geral para calcular resistência equivalente numa associação em paralelo. Lembra que a partir dessa expressão nós temos aqueles desdobramentos. Quando você tiver duas em paralelo, você tira produto pela soma para tirar resistência equivalente. Ou quando você tiver várias em paralelo, mas todas iguais, para calcular a resistência equivalente, você pega o valor dessa resistência que está se repetindo, já que são todas iguais, e divide pela quantidade. É o famoso R sobre N. Valeu, futuro calouro! Beijo!